Nesses tempos que estamos... Nesses tempos que estamos trancados, provavelmente o seu computador virou seu melhor amigo, mas você já começa a perceber que ele está rodando jogos a uma taxa média de menos 5 FPS, parece um avião decolando quando liga, e dá pra você fritar um ovo em cima dele? É pra isso que você precisa ver o meu vídeo. Eu sou o Ferreirinha e vem comigo. O teu computador provavelmente virou o seu melhor amigo nesse tempo que nós estamos trancados, mas você pode começar a perceber que ele tá faltando algumas coisas, ou talvez até você precise comprar um computador novo, e para isso que eu vim fazer esse vídeo. Eu vou dar algumas dicas de como você pode montar esse computador novo nesse momento agora, principalmente se comprar tudo pela internet. Não tem segredo, o computador ele é basicamente feito de 6 peças: placa-mãe, processador, memória RAM, armazenamento, placa de vídeo, fonte e gabinete. Não, desculpa, 7. É 6 ou 7 na verdade, né? É, 6 ou 7. Porque a placa de vídeo é opcional, dependendo do processador que você pega. Nessa ordem você vai saber o que é compatível com o que. Por isso você sempre tem que começar sempre pela placa-mãe. Por que você tem que sempre começar pela placa-mãe, você me pergunta? A placa-mãe ela tem uma coisa chamada de chipset e socket, que é o que? São as coisas que vão ser compatíveis respectivamente com os seus periféricos e com o seu processador. Por exemplo, a AMD hoje tem alguns tipos de chipset que são os mais comuns, que é o A320, a B350 e o B450, que são os mais comuns hoje que você acha, ou o Z470. Na ordem é do mais básico para o mais completo. Nisso daí você vai saber a quantidade a qualidade de VRM que ele tem, a quantidade de PCI, a quantidade de slots de memória RAM, a quantidade máxima de banda que ele vai ter para comunicação entre PCI e memória RAM, e também se ele vai ter, por exemplo, slot M2 ou somente SATA. No caso das placas modernas, é muito difícil que ele não venha com M2, que é onde você pode colocar o SSD novo. E você já escolhendo você escolhendo o seu chipset e o seu socket, você vai liberar a próxima fase, que é o que? Escolher o seu processador. Eu particularmente sou muito fã de AMD, tanto que hoje eu uso um AMD Ryzen 3500, que é uma coisa já para um uso um pouco mais avançado, ele fica ali na média, ele não é nada de mais nem nada de menos, mas o meu programa de gravar travou. Mas assim, se você está começando, eu posso recomendar uma APU, que ela é muito diferente de uma CPU. Ela é o quê? Como a Nilce do Leão já disse, uma APU seria como se fosse um shampoo 2 em 1, que é shampoo e condicionador. Por quê? Ela é tanto uma CPU, ou seja, uma unidade de computação, quanto uma unidade gráfica. Ou seja, ela tem os dois. Por isso que eu falei que a placa de vídeo pode ser opcional, no caso das pessoas que queiram montar um computador. As APUs têm uma desvantagem, elas não são tão boas quanto uma CPU propriamente dedicada, porque ela vai ter que alocar parte dela, parte física mesmo dela, para poder processar o gráfico. E também o gráfico não vai ser tão forte quanto uma placa o gráfico não vai ser tão forte quanto uma placa dedicada, porque ele não tem esse tamanho todo e uma área só para ela. Beleza. E os processadores têm um problema, que as maiores partes das pessoas ficam confusas. Tanto a AMD quanto a Intel tem as terminologias. Por exemplo, a AMD você tem a terminologia sem nada, G, U e X, para falar. Qual que é a diferença? A que não tem nada é simplesmente processador cru, do jeito que ele vem. A U é a versão para notebook, que tem ela consome muito menos energia e pode ter um clock mais baixo. A G seria a APU, que aí ela tem tanto a unidade de processamento quanto a unidade gráfica. E a X seria uma que já vem overclockada de fábrica, com um clock maior do que a de normal. Já a Intel tem várias, a gente tem a GH, U, Z e X, se eu não me engano são 5 que tem da Intel. A diferença de AMD para Intel, principalmente, porque os AMDs todos você pode fazer overclock, ou seja, você pode subir a velocidade básica dele. Já os da Intel você tem que tomar mais cuidado por causa da terminologia. Isso aí você tem que ver melhor quando você lê o anúncio. Seguindo para a próxima, memória RAM. Memória RAM vai variar muito do para que você vai usar o seu computador. Se vai ser só para ficar na internet, se vai ser só para jogar, se vai ser para fazer uma edição de vídeo, fazer 3D. Isso varia muito de acordo com o que você usa. E o que acontece? Hoje, para celular, hoje... Hoje, o mínimo que você precisa para conseguir rodar qualquer coisa é 8 GB, para você não começar a travar. Acima disso, já vai começar a ter uma sobra boa para você fazer as coisas. Como, por exemplo, hoje, o recomendado para quem quer jogar e fazer umas atividades mais pesadas é recomendado 16 GB.
E também outra coisa que você tem que prestar atenção. Se você for comprar um computador novo, provavelmente a sua placa-mãe vai vir com um slot de memória chamado de DDR4, que é a 4ª geração de memória RAM. Mas se você for comprar alguma peça usada, tem que tomar cuidado, porque pode vir um slot DDR3, que não faz muito tempo que ele saiu de mercado. Então tem que tomar esse cuidado também quando você for montar. Próximo, armazenamento. Armazenamento também é uma coisa muito importante. Até uns 5 anos atrás, era muito comum que os computadores viessem só com HD, só com um disco rígido. Hoje é muito comum que os computadores venham também, ou não se for só com um SSD. E hoje você tem 2 tipos de SSD que o Luquinhas vai estar mostrando, o NVMe e o SATA. Esses 2 SSDs, eles têm uma grande diferença. O SSD SATA, ele é um pouco mais lento do que o NVMe, mas os dois são muito mais rápidos do que um HD normal. Por que disso? Um SSD ele não tem partes móveis, ou seja, ele não tem um cabeçote que vai precisar se mover até onde o dado está e voltar para sua posição original. O SSD, tanto o NVMe quanto o SATA, eles têm esse acesso muito mais rápido por não ter partes móveis. Próximo. Placa de vídeo. Então, se você quiser fazer uma coisa mais elaborada, você vai precisar provavelmente de uma placa de vídeo. Só que eu tenho um problema, a placa de vídeo é muito caro. Uma placa de vídeo hoje você não vai pagar menos de R$1.000 uma nova. Tanto por causa do preço do dólar e também por causa do preço em si da placa, que ela seria como se fosse um segundo computador que você estivesse comprando. E desse jeito você vai ter um aumento de performance Você vai ter muito aumento de performance no teu computador. Porque você vai ter agora mais um processador e mais memória para trabalhar somente os gráficos. Não precisa mais fazer os cálculos matemáticos do processador. E desse jeito é muito bom, principalmente para quem precisa trabalhar com gráficos, como por exemplo edição de fotos e vídeos 3D, ou quem quer jogar. Se caso você vai precisar usar só para internet, fazer coisas leves, jogar um joguinho leve aqui ou ali, não é necessário. Volta aquilo lá que eu te disse da APU. Você pode usar uma APU que fica mais fácil e mais barato. E agora a gente entra pro último da parte interna do computador, que é a fonte. A fonte varia muito, mas a fonte a gente tem um tipo de certificação que tem que ser sempre seguida, que é a certificação 80+. 80+ significa o quê? Que nos testes que os órgãos, que as empresas fazem, ela consegue acima de 80% de eficácia. Desse jeito você não vai ter uma perda energética muito grande, ela é mais econômica. E você tem que ver o quanto seu processador consome, tem que ver o quanto a sua placa de vídeo consome. Isso daí vai dar, em média, para um computador básico, entre 400 e 500 watts. Isso daí pode chegar até 1.500, 3.000 watts para um computador muito potente. Até o infinito, 50, 60, 70 mil. E por fim, você tem que ver o gabinete. Ah, mas por que o gabinete por fim? Porque tem um problema chamado placa-mãe e também a placa de vídeo, porque elas são enormes. A placa-mãe você tem quantos tamanhos? ATX, Mini ATX, Full ATX e Micro ATX. Isso, você tem 4 tamanhos. Dependendo desse tamanho, o seu gabinete pode variar de tamanho. Então vamos supor, você comprou uma placa-mãe que é Micro ATX, que é o tamanho padrão dela. Você tem que ir lá e procurar gabinete Micro ATX, para ela caber tudo certinho. E também você tem que ver a largura dele. Porque a gente tem uma coisa que chama gabinete low profile, que é um gabinete fininho, como se fosse aqueles gabinetes horizontais. E isso daí não vai caber uma placa de vídeo se você precisar. Aí você teria que comprar uma placa de vídeo low profile também. Bem, isso é tudo que você precisa pesquisar sobre para você comprar o seu computador, de como você montar. Mas varia muito de acordo com o que você quer, do preço das peças. Eu não posso recomendar uma configuração exata, porque pode variar muito de preço ou para que você vai precisar. Mas eu tenho algumas dicas, ó. RGB da FPS, então quanto mais seu computador piscar, melhor é. Beleza? Mantenha-se hidratado, eu sou Ferreirinha e lembre-se, é impossível você encostar o seu pé enquanto você está encostado numa parede. É isso, fique em casa e eu tô indo embora. Tchau, tchau.